Olá, terceira série. Bom dia a todas e todos. Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja tranquilo. Voltando para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre climas do Brasil. Tá? Eu vou dividir essa aula em umas três partes, tá bom? Nós vamos ver essa primeira parte nessa aula gravada. Possivelmente, a segunda parte na live, e caso não dê tempo de eu tratar tudo na live, eu faço um terceiro momento com vocês, né? Aí também em aula gravada, não sei, sobre essa questão climática, tá? É uma questão muito simples, nós já entendemos, né? Veja, algumas aulas que eu estou trabalhando com vocês sobre os conceitos relacionados aí à climatologia, né? Então fica fácil entender o que nós vamos dizer aqui. Mas, como é padrão, eu sempre peço a vocês que não esqueçam de contabilizar, né, a presença de vocês, de fazer o registro. O link sempre está aí disponível na descrição desse vídeo. Não esquece de assinar não, tá? Fazendo favor. E qualquer dúvida, estou inteiramente à disposição de todos vocês para o que for preciso, só me procurar, tá bom? Então, nas últimas aulas, né, na primeira aula falei sobre conceitos, né, e caracterização climática, depois falei sobre tipos de precipitação com vocês. Durante a nossa live nós vimos sobre sobre alguns fenômenos e mudanças climáticas, né? Falamos um pouquinho sobre o El Niño, falei sobre Laninha e falei sobre ciclones tropicais, né? Que são as coisas mais cobradas, são aquelas que são mais pedidas em prova. E hoje, ao começar o clima do Brasil, então, nós vamos falar primeiro de... Deixa eu colocar aqui, eu vou precisar da caneta. Deixa eu ver que cor. Eu vou ter que mexer com várias cores hoje, mas vamos de preto primeiro. Nós vamos começar falando de massas de ar. Tá? Eu vou deixar esse mapa aí e vou fazendo uns coloridos, vou brincando com vocês aí neste mapa. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu vou precisar de uma régua, mas eu não tenho uma régua. Não vou comprar uma régua para mim, né? Eu não tomei vergonha na cara até hoje para isso. Vou usar a minha agenda. Eu tenho uma régua na minha agenda. Então vou usar ela. Vou precisar usar aqui. Não sei se vai dar certo usar essa régua aqui. Essa parada. Mas vamos lá. Então hoje vamos começar a entender aqui, ó, os conceitos para falar sobre o clima do Brasil, para entender as especificidades do regime climático brasileiro. Nós temos que falar sobre primeiro as massas de ar. Massas de ar. Me lembrou até uma massa de uma bela pizza. Eu tô com fome. Pessoal, massas de ar. Massas de ar, pessoal, são macroporções atmosféricas. Macro, porque é uma coisa gigante, porções gigantes da atmosfera, tá? Então são macroporções atmosféricas que carregam características das áreas de origem, das áreas de onde elas se formaram. Que características são essas? Umidade e temperatura. Tá? Então massas de ar, eu vou colocar aqui para vocês. São macroporções atmosféricas. Essa aula vai ser curta, tá? Hoje eu prometo. Porções atmosféricas. Que carregam as características da sua área de origem. Da sua área de origem.
ok? As características aí estão relacionadas à umidade e temperatura. Professor, quais são as massas de ar que atuam no Brasil? Então nós vamos pegar, eu vou trocar de cor aqui, vou pegar um vermelhão. No primeiro, antes de eu pegar o vermelhão para escrever para vocês, lembrar que no Brasil nós temos aqui mais ou menos, passa uma linha muito bonita, gostosinha, maravilhosa. Eu vou colocar mais ou menos aqui, tá? Mais ou menos aqui. Opa, cadê? Aqui, tá, beleza. Passa aqui, ó, a linha do Equador. Aqui um desenho sem escala, tá bom? Mais ou menos passa aqui também um trópico, na verdade. Vou começar daqui. Tá bom aqui, ficou mais para baixo, mas tá bom. Então eu tenho a linha do Equador e os trópicos. Professor, quais são as massas de ar que eu preciso saber do Brasil? São 5 massas de ar. Para você saber sobre massa de ar, agora eu vou colocar essa coisa linda para o outro lado. Eu estou falando obviamente de mim, né? Olha só como que vai funcionar aqui. Quer saber quais são as massas de ar do Brasil? Coloca um M aqui. Todas elas vão começar com M. M de massa. M de massa. M de massa. Essa aqui, vou puxar esse aqui para o lado aqui, pessoal. Para ficar melhor. Pera aí. Deixa eu apagar. Que beleza, hein? Borracha, deixa eu apagar. Esse aqui vai ficar mais para baixo um pouquinho, tá bom? Você pode descer. Vou deixar esse M aqui. Você coloca um M aqui. Você coloca um M aqui. Esse trópico aqui ficou muito embaixo, né? Mas você sabe que não é bem aí. E você coloca um M aqui, ó. Massa de ar, massa de ar, massa de ar, massa de ar, massa de ar. 5 massas de ar. Legal? Bom, a segunda letra de uma massa de ar sempre vai acompanhar onde ela está. Essa aqui está próximo de quem? Essa aqui é a linha do Equador. E esse aqui é o trópico, não é? De Câncer. Olha, oh meu Deus do céu. Vamos colocar aqui de trópico. TRO. A linha do Equador e o trópico de Capricórnio, nem o de Câncer. Olha só o que vai acontecer. Eu estou tão cansado que eu estou vacilando. Mas presta atenção aqui. Então a segunda letra vai acompanhar aqui de onde ela está sendo formada. É uma massa que está próximo da onde? Equatorial. Uma massa equatorial. Essa massa aqui está próximo de quem? Do trópico. E essa massa está próxima de quem? Do trópico. Opa, essa está lá para baixo. Está lá no final do planeta. Então ela está próxima do polo. Ok? A terceira letra que vai acompanhar uma massa de ar, né, é se ela está no continente ou se ela está no oceano. Massa equatorial está no continente, então continental. Massa equatorial atlântica, porque está no Oceano Atlântico. Massa tropical atlântica, porque está no Oceano Atlântico. Massa polar atlântica, porque também está no Oceano Atlântico. Essa aqui está próxima à região ali, né? Era para estar, né? Próxima à região do Paraguai. Esse troco meu ficou meio embaixo. Massa tropical continental. Pronto, essas são as massas de ar que você precisava saber. Acabou a aula, né? Deveria acabar aí. Mas eu vou dar só mais algumas particularidades aqui. Toda massa que for equatorial, ela vai ser quente. Quente. Toda massa que for tropical, ela vai ser quente.
Olha como é que você consegue já definir, vai definindo o clima de um país. Uma massa tropical, ela é quente. Uma massa polar, sendo polo, ela é fria. Olha eu dando as características aí, vocês já vão ver como que nós começamos a definir um clima todo do Brasil. Se ela formou no Oceano Atlântico, uma massa equatorial atlântica, então é uma massa quente. Se ela formou no Atlântico, ela é úmida. Úmida, está no Atlântico. Úmida. Toda massa de ar que forma no continente, ela é seca. Claro que tem algumas particularidades. E no Brasil tem uma, né? Porque aqui nós temos uma massa equatorial que é continental, mas ela não é seca. Essa aqui ela é úmida. Por que ela é úmida? Porque nesta região aqui eu tenho a presença o quê? De muitos rios e também da floresta amazônica. E isso acaba fazendo um processo chamado de evapotranspiração. Evapotranspiração. A planta começa a suar, começa a evaporar muita água para a atmosfera, que faça com que essa região aqui seja muito úmida. Então perceba, das 5 massas de ar que nós temos que atuando no Brasil, 1, 2, 3, 4 são úmidas e apenas uma seca. De todas as massas de ar que atuam no Brasil, 4 são quentes e uma apenas fria. Então, por isso que nós determinamos que predominantemente no clima brasileiro nós temos um clima que é baseado, que ele é quente e úmido, porque eu tenho atuação de massas de ar, né, quente e úmida no nosso território. Para a prova, o que você precisa saber? O que se cobra em prova? Agora eu vou apagar aqui algumas coisas aqui. Você precisa saber como essas massas de ar, como que essas massas de ar elas atuam no verão e também no inverno. Nós vamos ver o verão primeiro e depois eu vejo o inverno com vocês, que o inverno é o que mais cobra nas provas. Justamente, eu paguei a linha do Equador, não tem problema, vamos pagar aqui o trópico também. Então, você já sabe onde ficam as massas de ar. Acho que eu vou subir essa aqui um pouquinho. Tá bom. Olha só, então como que vai funcionar? Agora eu vou fazer, no verão, nós vamos fazer de amarelo. Verão. Se eu achar a ponta, pronto, achei. Verão. No verão, né, lembrando, as massas de ar, elas sempre vão atuar, tá bom, pessoal? Durante o ano todo. Mas no verão e no inverno, elas vão o quê? Algumas massas de ar vão ficar predominantes em cima de outras, tá? Algumas vão ficar mais fortes e outras mais fracas. Não quer dizer que uma massa de ar ela vai deixar de existir, tá? Então, ela apenas algumas vão ficar mais fortes. Olha o que acontece aqui, ó. No verão, nós vamos ter a presença muito forte aqui, ó, da massa equatorial continental, porque ela vai levar características quentes e úmidas para o Brasil, para grande parte do Nordeste, para o centro-nordeste, aí, vamos dizer assim, e também para a região centro-sudeste. Claro que as linhas aqui estão sem escalas, né, pessoal? Então, a massa equatorial continental ela ganha muita força durante o verão. Tá? A massa tropical continental aqui, ela não vai ter uma atuação tão forte como a equatorial. Ela vai ficar restrita
a essa porção. E durante aqui o verão, né, vai ter nessa porção aqui do Brasil, nós temos as chamadas ondas de calor, tá? Então, o que você precisa saber aqui? Gente, eu tô perdendo toda hora a ponta do... Ah, tá aqui. Quando eu tenho a atuação da MEC no Brasil, eu tenho um aumento da temperatura. Opa, tá no verão, a temperatura aumenta. Eu tenho a presença muito forte aí das chamadas chuvas. Lembra que eu ensinei para vocês? Convectivas. É por isso que o nosso verão ele é muito chuvoso. É aquela chuva de final de tarde. Vocês lembram? O nosso verão que durante o dia fica quente. O que vai acontecendo? Quando vai caindo a tarde, chove. Característica da região aí equatorial. Convecção. Já ensinei isso para vocês. Né? A massa tropical atlântica aqui do outro lado. Aqui, nossa, eu escolhi uma péssima cor que eu não estou enxergando a ponta mais do lápis. Tá aqui no cantinho. A massa tropical atlântica, pessoal, ela também vai ter uma atuação. Só que a sua atuação vai ficar restrita ao litoral. E essa massa aqui, restrita ao litoral, ela vai formar neste local aqui, no verão, as chamadas chuvas orográficas. Chuva de relevo. Também ensinei para vocês. Chuvas orográficas, né? A presença de serras aqui, ó. Então, quando ela vai levando a umidade aqui, ó, no verão, ela chega aqui nessas serras, ela vai subir abruptamente e vai precipitar na forma de chuva. E eu também tenho a presença, claro, da massa polar, mas ela chega muito fraca, ok? Ficando restrita somente a essa porção sul do Brasil, tá? Não trazendo grandes alterações aí durante o nosso verão. O verão você precisa saber disso, é muito simples, tá? O inverno aqui nós temos algumas particularidades. Legal? Aí já deu um print aí, legal. Vamos ver aqui, ó. A massa equatorial atlântica, pessoal, antes que eu me esqueça, ela não tem atuação, tá? Durante o verão no Brasil, tá bom? Porque nós temos aqui, aí vocês não precisam saber, uma forte presença durante o verão dos ventos alísios que acabam retirando essa massa de ar aqui da porção oriental, vamos dizer assim, do litoral oriental brasileiro, ok? Então agora apago. Vamos agora para o inverno. Aí o inverno que vocês precisam saber de algumas características específicas de atuação de massa de ar. Cuidado para não apagar as massas de ar, para ficar todas bonitinhas no mesmo lugar aí da aula. Tantã. Claro que no inverno eu vou ter a atuação muito forte de uma massa de ar aí, né? Que é a polar. Então olha o que vai acontecer no inverno. Vamos escrever aqui inverno agora. A massa polar vai ganhar muita força. E pela topografia da América do Sul, eu já vou explicar para vocês, ela consegue vir margeando aqui essa porção do Brasil e chegar até a região amazônica. Tá? Vou só colocar as atuações dela aqui primeiro. Vai até a região sudeste. Também vai atuar no litoral até a região nordeste. O que vai acontecer aqui, pessoal? Por conta da topografia, se vocês analisarem um mapa topográfico e pssométrico, né, da América do Sul, nós temos a presença da Cordilheira dos Andes de um lado e do Brasil do outro. Tá? E justamente entre a Cordilheira e o Brasil tem este corredor aqui, no qual essa massa polar
ela consegue se deslocar. E quando ela, né, no inverno, essa massa polar que ganha muita força, ela desloca por este corredor e chega até a região amazônica. E nessa região da Amazônia Ocidental, vamos dizer, em Rondônia, no Acre principalmente, ela vai criar um fenômeno de uma queda de temperatura muito abrupta, que é chamada de friagem. Tá? Então ela provoca friagem nesta região aqui durante o inverno, porque ela tem um corredor aqui no qual ela consegue levar essas características aqui, ó, frias dela, para a região amazônica. E a queda da temperatura é brusca mesmo. Sai lá da média de 32 graus, por exemplo, cai para 8 graus. Imagina para quem está acostumado com calor aqui o tempo todo, a queda da temperatura é muito abrupta. Tá bom? Não é legal, o pessoal não gosta muito. Eles têm que tirar a blusa do armário, né? A blusa de frio, geralmente não tem, né? Na região sudeste, você precisa saber aqui que ela vai fazer o quê? Uma queda na temperatura da região sudeste durante o inverno, é o que acontece muito com a gente aqui. E em algumas porções, até de Minas, São Paulo aqui, eu tenho a presença de geada. Legal? No sul do Brasil, né, porque ela atua de forma mais expressiva, né, no sul do Brasil eu tenho que uma queda também acentuada da temperatura. Geadas, a presença de muitas geadas em grande parte dos estados do sul. E, inclusive, em algumas partes bem próximas ao sul do Rio Grande do Sul, eu tenho a presença, inclusive, de neve. Ok? E quando ela atua, né, subindo pelo litoral brasileiro, chegando até o Nordeste, lembra que eu falei com vocês que a água ela demora mais para aquecer, né? E também ela demora mais para perder o calor que ela aqueceu durante o verão. Então, olha só, durante o verão essas águas do Nordeste elas ficaram aquecendo. Quando chega o inverno, elas ainda estão aquecidas. O que acontece? Quando essa massa polar ela se desloca em direção ao Nordeste, ela vai encontrar ali, ó, uma massa de ar quente. Como a massa de ar quente é menos densa, a massa de ar frio vai empurrar essa massa quente lá para cima. Quando ela empurra essa massa de ar quente lá para frente, o encontro de duas massas, uma quente e uma fria. O que vai formar aqui no litoral aqui, nordestino? As chamadas chuvas frontais que eu expliquei para vocês. Lembra? Porque a atuação de duas massas aqui. Eu tenho a presença de uma massa aqui mais quente, né, que esquentou aqui, ok? E durante o inverno eu tenho o encontro de duas massas aqui, formam-se as chuvas frontais. É isso aí que você precisa saber sobre massa de ar. Espero que eu tenha sido claro, se não, é só vocês me perguntarem, tá bom? Vocês me chamam aí que eu tiro todas as dúvidas, se for preciso, explico novamente. Então, muito obrigado pela paciência e tchau para vocês. Vamos embora, vamos tentar descansar agora, né? Valeu!